Olá, meus queridos amigos. Prazer estar com vocês, aqui estudando a palavra de Deus. Eu quero meditar sobre as bem-aventuranças de Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. E eu quero começar uma série, só que eu não vou conseguir fazer todo domingo, esta série toda semana, mas o que eu puder ir fazendo, eu vou fazendo e trabalhando o que Jesus disse nas bem-aventuranças. Jesus começa o seu Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, capítulos 5 até o 7, com as bem-aventuranças. E ele inicia assim, porque ele quer falar do caráter da pessoa que o segue, do caráter do seu discípulo. E por isso ele começa com as bem-aventuranças. Todo o Sermão do Monte tem a ver com o interior das pessoas. Jesus não está tão preocupado com as atitudes externas. Sim, ele fala sobre isso também, mas sempre a partir das atitudes internas, daquilo que vai dentro de você. E é sobre isso que ele trabalha durante todo o tempo. E quando Jesus fala acerca disso, acerca das bem-aventuranças, ele quer trabalhar sempre, e é por aí que ele começa, o interior. Agora, veja bem, as bem-aventuranças têm a ver com Jesus, com ele mesmo. Por quê? Porque Jesus foi assim, como ele diz. Jesus trabalhou isso, essas bem-aventuranças, dentro dele. Jesus era assim. Por isso que ele está passando para o seu seguidor para que seja desse jeito. Então, na verdade, o discípulo está copiando o mestre. As bem-aventuranças é isso. É a cópia que o discípulo deve ser do que o mestre é. Então, tudo isso que Jesus falou nas bem-aventuranças, ser humilde de espírito, chorar, ser pacificador, ter fome de justiça, tudo isso, ele próprio foi assim. Ele próprio agiu assim. Era o que ele era como ser humano. E é isso que ele passa para nós. Então, o discípulo que segue essas bem-aventuranças, ele está seguindo o seu mestre. Ele está sendo como seu mestre. E é isso que Jesus quer. Discípulos que o reproduzam dentro da sociedade na qual vivem. Esse é o objetivo de Jesus. É por isso que ele ensina o Sermão do Monte. E eu quero começar aqui com a primeira das bem-aventuranças, que se encontra em Mateus 5:3, e que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Primeiro vamos começar com essa palavra bem-aventurados. Essa palavra significa aventura significa felicidade, alegria. Então, bem-aventurados são aqueles que têm uma vida de alegria, uma vida de contentamento. Eu creio que a palavra hoje mais próxima de bem-aventurados, o melhor sinônimo, é feliz, é felicidade. Porque todos nós temos esse conceito de felicidade, né? De um estado de vida na qual haja contentamento, na qual você esteja farto daquilo que é bom, daquilo que é agradável, na qual você esteja vivendo em plenitude a sua vida e na qual haja uma alegria de viver. Então, um outro sinônimo para bem-aventurados é a alegria de viver. Ou seja, quando a vida se transforma em uma alegria. Quando é bom viver. Veja bem, quando a pessoa está numa depressão, ela se sente extremamente infeliz de viver. Infeliz. Ela quer fazer de tudo para fugir da vida, e alguns optam pelo suicídio
Porque viver se tornou uma dor insuportável para eles. É a depressão, que é uma doença. Mas a vida se tornou insuportável de tão dolorosa. Quando Jesus diz bem-aventurados, são aqueles que, ao viver, dizem assim: como é bom viver, como é bom estar aqui nessa terra, como é bom ter a vida que eu tenho. É uma vida de contentamento, de alegria, e aí a gente diz de felicidade. É isso que Jesus quer dizer com bem-aventurados. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: vão ser felizes, vão ser bem-aventurados, vão ter a alegria de viver as pessoas que forem assim, desse jeito. Aí Jesus vai dizer qual é o jeito. Mas é isso que ele quer dizer com bem-aventurados. Gente feliz na vida. Gente que, assim, vivo, gosto de viver e quero viver muitos anos. Claro, pode morrer a qualquer hora. Uma doença, um acidente, pode morrer a qualquer hora. Mas, enquanto a vida dele dura, ele diz: estou feliz. Estou feliz em viver e quero viver mais para que essa felicidade dure mais. Né? Veja, não é uma pessoa que não tenha tristeza, sofrimentos, dores, tem tudo isso na vida deles, mas eles se sentem felizes em viver. Com tudo isso, eles sentem: a vida é uma bênção de Deus para mim e eu quero continuar vivendo. Esses são os bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes de espírito, aqui em minha tradução. Numa tradução literal, seria: bem-aventurados os miseráveis no espírito. E aqui eu vou explicar essa palavra miseráveis, porque ela, em português, ela tem duplo sentido. E eu vou explicar para você. A palavra no texto grego, que é o texto original do Novo Testamento, é pitokoi. Pitokoi eram as pessoas mais pobres da sociedade daquela época. As pessoas mais pobres. As pessoas, por exemplo, que não conseguiam mais trabalhar, então não conseguiam ganhar dinheiro. As pessoas que assim, eram portadoras de alguma deficiência que as incapacitava para o exercício do trabalho. Esses eram os pitokóis. E veja bem, as pessoas que, por não ter nada, por não ter amparo nenhum, muitas vezes iam para as ruas mendigar. Então, eram os mendigos. Esses eram os pitokói aqui, de espírito. Hoje em dia, na nossa sociedade, o sentido literal, tá? O sentido literal da palavra seriam, por exemplo, os moradores de rua, que não tem onde morar. Seria, por exemplo, o pessoal da Cracolândia, que está numa vida horrorosa. Seria as pessoas que mendigam mesmo. Ou seja, são os miseráveis. Miseráveis nesse sentido de não ter nada. Certo? Não é miserável no sentido de ser ruim. Uma pessoa ruim, né? Que a gente chama. Essa pessoa é muito miserável, porque ela é muito ruim. Não é nesse sentido. É no sentido da pobreza. Essa pessoa é muito miserável porque não tem nada. Não tem uma casa para morar, não tem dinheiro para comprar alimento, vive dormindo pelas ruas. É o miserável nesse sentido econômico. É isso que Jesus está dizendo. Agora, quando ele está dizendo bem-aventurados os pobres, os bem pobres, os miseráveis nesse sentido econômico, ele não está se referindo a ser miserável exatamente nesse sentido econômico. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo os pobres no espírito, ou de espírito. Ele está falando, então, veja bem, de uma pessoa que no seu interior, pobres no espírito, no seu interior,
ele diz assim: sou uma pessoa miserável, sou uma pessoa muito pobre, não tenho o que oferecer a Deus, não tenho em mim mesmo, dentro de mim, o que oferecer aos outros. Sou muito pobre. É esse o sentido de bem-aventurados os humildes de espírito. Daí a tradução humildes para essa palavra pitocói, humildes, porque ela representa assim, uma pessoa que interiormente ela diz assim: eu não tenho o que oferecer a Deus. Eu sou completamente pobre para fazer uma troca com Deus. Eu dou tal coisa e Deus me dá outra coisa, uma bênção. Ele diz assim dentro de si: eu não tenho nada que possa dar a Deus para que Ele me aceite. Eu sou completamente miserável nesse sentido. Eu sou como uma pessoa, um sem-teto, que durmo na rua. Eu não tenho nada dentro de mim. Veja bem, a pessoa pode ser até muito rica, economicamente, financeiramente, muito rica, mas ela se considera, diante de Deus, diante da humanidade, como alguém que é extremamente pobre, não vai conseguir o favor de Deus. Veja, é assim que Jesus diz que é uma pessoa bem-aventurada. É aquela que, perante Deus, diz: Deus, eu venho aqui, mas eu não tenho nada para te oferecer, para te dar em troca. Tá? Gente, só isso já mata aquela ideia muito comum entre os religiosos, especialmente entre os evangélicos, de que a gente faz trocas com Deus. Para obter uma bênção, eu dou uma oferta muito grande, uma oferta de fé, né? Muito grande, muito gorda, muito volumosa, para Deus me dar determinada bênção. A bênção, por exemplo, da prosperidade. Aí eu dou aquela oferta lá para aquele pastor, né? É sempre ele quem ganha. E aí eu tô bem com Deus. Eu dei uma oferta grande, olha, e aí Deus vai me dar a bênção da prosperidade. Veja, os bem-aventurados que Jesus está falando são aqueles que chegam para Deus e dizem: Deus, eu não tenho nada, e eu sei que meu dinheiro não compra tuas bênçãos. Você está entendendo? São os bem-aventurados de espírito. Agora, Jesus diz: é este tipo de pessoa que sabe que não dá para negociar com Deus, porque ele não tem o que negociar. Esse tipo de pessoa que sabe que ele não faz o bem para alguém porque vai receber alguma coisa em troca. Esse tipo de pessoa de Jesus é bem-aventurado. Pobres de espírito, humildes de espírito. Esse tipo de gente é bem-aventurado, esse tipo de gente é feliz. O que Jesus está dizendo é: sejam sempre assim, desse jeito. Se forem assim, vocês são felizes. Se forem assim, são bem-aventurados. Jesus quer que a gente seja assim, e o tempo todo assim. Então, quando você chegar diante de Deus, você não diga assim: Deus, eu sou um bom crente. Deus, eu sou um bom católico. Deus, eu sou um bom evangélico. Deus, eu sou um bom espírita. Porque eu faço isso, faço aquilo outro. Olha quanta coisa boa eu faço na minha vida e que esforço eu estou fazendo. E olha como eu estou lutando. E ó Deus, olha eu aqui, ó. Eu sou bom, hein? Você não vai ser feliz desse jeito, não. Jesus está dizendo: você é feliz quando toda vez, por mais que você faça para Deus, por mais que você se esforce para Deus, por mais que você faça o que você fizer, você chega diante de Deus e diz: Deus, eu sou completamente pobre, eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Tudo que eu tenho vem do Senhor. E o Senhor me deu de graça, eu não merecia, mas o Senhor me deu
começando com Jesus e a sua salvação, a salvação que Jesus trouxe. O Senhor me deu de graça, eu não merecia. Uma pessoa assim será sempre feliz, segundo Jesus. Sempre feliz. Então, toda vez que você chegar diante de Deus, você diga assim: Deus, eu sou uma pessoa miserável. Se o Senhor me der, eu ficarei feliz. Mas se o Senhor não me der, está tudo certo, porque eu não mereço mesmo. Agora, Deus sempre vai te dar. Sabe por quê? Porque Deus ama as pessoas que são assim. Deus gosta desse tipo de gente que chega diante dele e diz: eu dependo do Senhor, eu não tenho nada para te dar. Deus gosta desse tipo de gente. Qual é o tipo de gente que Deus não tolera? Aquele que chega diante dele e diz: olha aqui o que eu trouxe, olha aqui o que eu fiz, olha aqui o que eu sou. E aí o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me ajudar, porque eu sou bom desse jeito. Esse tipo de gente não é feliz. Com Deus não, com Deus não. Mas Ele aceita os humildes de espírito, os pobres de espírito. São esses o que Deus aceita. E qual é a bênção que recebem? Porque são assim. Porque são assim. Aí Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, esses que acham que não são nada, que não tem nada, esses que chegam diante de uma outra pessoa humana, alguém está precisando e diz: olha, o que eu posso fazer por você é isso aqui. Mas ao fazer isso, ao te ajudar, eu quero te confessar que a minha ajuda não vai ter o poder de modificar você. Mas eu quero te dar essa minha ajuda por você, para te abençoar, para te ajudar. E não quero que você me dê nada em troca. Quero te ajudar. Porque Deus me ajudou. Porque Deus foi gracioso comigo. Eu sou um miserável e Deus me dá tudo que eu preciso. Portanto, da mesma forma, eu faço com você. O pouco que eu posso te ajudar, eu te ajudo. E que Deus te abençoe. Uma pessoa que é assim, que vive assim, desse jeito, é uma pessoa que é dona do reino dos céus. Ou seja, veja bem, se considera miserável, eu não tenho nada, eu não tenho o que para agradar a Deus, e por ser assim, por ser desse jeito, esta pessoa é a dona do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o reino onde Deus manda. É o reino onde Deus domina. E onde é que Deus domina? Onde é que Deus manda? Em tudo que existe. Em tudo que existe. O que Jesus está dizendo? Essa pessoa que se considera miserável dentro de si, muito, muito pobre dentro de si, no seu espírito, essa pessoa é a dona de todas as coisas. É a dona do universo, é a dona dos anjos, é a dona de todas as criaturas que Deus fez. Ela é a dona, porque deles é o reino dos céus. É deles. É isso que Jesus está falando. É deles o reino dos céus. Eles são donos de tudo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós nada temos, nós nada somos, mas aí ele vai dizer: porque vós sois de Cristo e Cristo de Deus, e tudo é vosso. Porque nós somos de Cristo e Cristo é de Deus, tudo que é de Deus é nosso. É isso que o apóstolo Paulo diz, tudo é nosso. É isso que Jesus está dizendo, o reino dos céus é deles. É deles. E isso é lindo.
aquele que se considera interiormente um miserável, que não tem nada para apresentar a Deus, que não chega com reivindicações diante de Deus, né? Esta pessoa é dona de tudo. É dona de tudo. E já é dona de tudo agora, porque deles é agora o reino dos céus. Já é dona de tudo. E um dia vai ser declarado, tanto para ele quanto para todo mundo, de uma forma visível, que ele é dono de tudo mesmo. Esse dia é o dia da volta de Jesus, é o dia da nossa glorificação. Aí vai ser declarado que nós somos donos de tudo. Certo? Agora, enquanto esse dia não chega, nós já somos donos de tudo. Agora, veja que em todas as bem-aventuranças, Jesus sempre trabalha o plural. Bem-aventurados os pobres de espírito. E nos outros também, é sempre o plural. Porque deles é o reino dos céus. Sabe por quê? Porque não é só você que é pobre de espírito, eu espero que você seja. Não é só você que é pobre de espírito, tem muita gente que também é. E o reino dos céus pertence a este grupo, a esta comunidade. Jesus trabalha com o indivíduo, mas Jesus também trabalha com a comunidade daqueles que o seguem, daqueles que são desse jeito, conforme as bem-aventuranças dizem. Jesus trabalha com a comunidade. Então, são todos aqueles que são pobres de espírito, miseráveis em seu espírito, no sentido de não ter nada, são todos esses que são donos dos reinos dos céus. Então, quando um dia for demonstrado, você já é, quando um dia for demonstrado a você, que é um pobre de espírito, um humilde de espírito, que você é dono de todas as coisas, não vai ser só você, vai ser todos os seus irmãos. E você vai sentir a alegria de saber que você e seus irmãos são donos de todas as coisas. São donos de todas as coisas. Bem-aventurados os humildes, os pobres, os miseráveis de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vale a pena ser como Jesus foi. Vale a pena ser pobre de espírito. Que Deus abençoe você a ser assim.